Hoje eu gostaria de compartilhar com você sobre a graça irresistível, ou irresistível graça. Uma vez um irmão falou para mim assim: pastor, você só fala da graça? Eu falei: não, é porque você parece que criou rixa já com esse nome graça. Mas nós poderíamos falar irresistível Jesus, porque a graça é o próprio Cristo. E nós estamos aqui para falar de Cristo. O que vai transformar a vida das pessoas, irmãos, é Cristo. Não é os 7 passos para vencer no meio do casamento, da dificuldade, não é esse tipo de coisa. O que faz a diferença na vida das pessoas é Cristo. Então Ele é irresistível. Hoje eu gostaria de compartilhar com você, porque eu tenho percebido muitos irmãos, esses dias conversando com alguns, e falando: irmãos, será se, eles perguntando: pastor, será se nós estamos chegando no tempo dos tempos do fim? Eu falei: sim, eu creio que está prestes, de Jesus voltar, e esse tem que ser o anseio do nosso coração. Eu falei: meu Deus do céu, eu não sei se eu oro para ele vir logo, para esperar mais um pouco. E aí eu fiquei preocupado, porque não era a atitude que eu esperava, Nós, como filhos de Deus, que foram alcançados pelo amor de Cristo, devemos ansiar todos os dias pela sua volta, não ficarmos amedrontados, preocupados, com medo, será quando vai ser o arrebatamento? Tem irmãos que morrem de medo, tem irmãos que estão clamando: Jesus não vem agora, não, só vim hoje, Deus que me livre do seu vinho. Mas por que será que esses irmãos, quando ouvem falar da volta de Jesus, ao invés de se alegrarem, ficam preocupados? Porque muitas vezes ainda não estão firmados na base correta, não estão firmados ainda na verdadeira mensagem que nós temos pregado aqui. E o medo, talvez você fale: pastor, mas o medo é normal. Na verdade, o medo, não sei se você já procurou saber aonde que ele começou, mas o medo começou lá no Éden. A Bíblia diz que o homem pecou, e aí ele se escondeu com medo de Deus. Foi a primeira vez que o medo entrou em cena, Então eles pecaram, e depois de comer o fruto, eles, ao ouvirem a voz do Senhor, tiveram muito medo. Por quê? Se eles ouviam a voz de Deus todos os dias e não temiam, eles tiveram medo porque o pecado entrou em cena, porque o pecado havia tomado de conta do coração. Então o medo entrou em cena por causa do pecado. Antes do pecado não havia medo de Deus. Então nós precisamos hoje estar conscientes, não do quanto nós somos pecadores, mas sim do quanto nós somos perdoados. Quando nós vivemos conscientes do erro, do pecado, sempre sentiremos medo de Deus, sempre ficaremos com medo do Senhor. Mas quando nós entendemos a verdade do perdão, que somos alcançados por Cristo, todo medo vai embora. Nós falamos aqui já muitas vezes isso. 1 João 4,18 diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Qual que é o verdadeiro amor? O amor de Cristo por nós. Quando você entende esse verdadeiro amor, o medo vai ser lançado fora. Esse amor não é o amor que nós sentimos por Ele, mas é o amor que Ele expressou por nós. E eu gostaria, pegando essa base aqui, por que muitos estão preocupados, por que muitos estão com medo de Jesus voltar, ao invés de estarem ansiando pela sua volta? Por que isso acontece? Eu gostaria de dar um exemplo de Pedro. Pedro teve 2 encontros com o Senhor que foram muito marcantes, e nesses 2 encontros houve uma pesca extraordinária, uma pesca maravilhosa em cada uma delas, em cada um desses encontros, em cada uma dessas experiências. E Pedro mostrou uma atitude diferente para com o Senhor Jesus, da primeira para a segunda. Ele mudou a forma de ver. Eu diria que ele teve um encontro antes da graça e um encontro
encontro depois de conhecer a graça. Ele teve um encontro antes e um depois de conhecer a graça, que era de fato o Senhor Jesus. Então vamos ver cada um desses dois pontos, para que de fato sejamos libertos de uma vez por toda de todo medo de nos encontrarmos com o Senhor. Hoje eu quero que você saia daqui tranquilo e numa expectativa extraordinária pela volta do Senhor, anseiando pela sua volta, clamando para que Ele venha. A Bíblia diz que o Espírito e a noiva dizem: vem. O normal não é você clamar: Senhor, não venha, não venha. Não, o normal é você clamar: vem. Quando você clama isso, às vezes até com lágrima nos olhos, às vezes até com um anseio ardente no seu coração, porque esse é o anseio do seu coração. Esse tem que ser o desejo do seu coração. Então, vamos ver primeiro a experiência de Pedro, que foi antes da graça, antes de desfrutar da graça. Como que foi esse encontro? Então, nessa ocasião, nós temos que compreender que não foi a primeira vez que Pedro encontrou com Jesus. A primeira vez que Pedro encontrou com Jesus está relatado lá em João, capítulo 1, versículo 40 ao 42. Eu não vou ler com você, vou apenas mencionar, mas se quiser projetar aí, fica à vontade. Diz que André, que era irmão de Pedro, viu Jesus, e ele então chega até Pedro e fala: Pedro, nós encontramos o Messias, nós achamos o Messias, Pedro. Então André pega Pedro e leva até Jesus. Quando Jesus, pois, na verdade, ele leva o Simão Pedro até Jesus. Quando Jesus põe os olhos em Pedro pela primeira vez, ele fala, né, você não, Simão, filho de Jonas, né, que era assim que Pedro era chamado, Simão. Simão, filho de Jonas, já não te chamarás mais Simão, a partir de agora será chamado Cefas. Cefas aqui é no aramaico, né? É o mesmo que Pedro, Petra, para nós aqui pedra, amém? Pedra, chamarás pedra, Pedro, Cefas. Essa foi a primeira vez que Pedro viu Jesus. Mas, por algum motivo, Pedro não seguiu Jesus ali a partir daquele momento. Não foi dali que Pedro começou a seguir Jesus. Não sei, a Bíblia não menciona, por alguma razão desconhecida, ele não seguiu Jesus imediatamente. Pelo contrário, Pedro voltou a pescar, né? Em seguida, né, depois dessa situação, ele se encontra com o Senhor mais uma vez. Depois de alguns dias, né, o Senhor, na verdade, encontra novamente com Simão Pedro. E nessa ocasião, Pedro ainda não conhecia bem a Jesus. A única experiência que ele tinha tido com Jesus era que Jesus tinha falado que o nome dele agora não era mais Simão, e sim Cefas, Pedro, né? Talvez ele até achou estranho, tipo assim, quem que esse cara está pensando que é? A mudar meu nome? Minha mãe me deu esse nome, tem tantos anos que eu estou com ele, gostam do meu nome, Simão, ele está me chamando de Cefas. Não é assim. E aí agora, o único contato que ele tinha tido com Jesus era esse. Ele não tinha uma experiência prática com o Senhor, né? E nesse encontro a Bíblia diz que ele esteve pescando a noite toda, mas não pegou nada. Vamos ler lá? Lucas capítulo 5, versículo 1. Lucas 5, versículo 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, apertar Jesus, amém? Jesus estava andando, de repente a multidão começou a apertar ele, para ouvir a palavra de Deus. Isso é poderoso, hein? Eu clamo pelo dia que a multidão vai brigar para entrar dentro desse lugar aqui para ouvir a palavra. Não sei quando que isso vai acontecer, talvez nem estejamos mais aqui. Talvez vai ter só esse lugar, né? Eu creio que alguns cristãos vão ficar aqui, e vai ter gente brigando para entrar aqui na grande tribulação,
para ouvir a mensagem. Aí não vai ter mais que a gente insistir, não, as pessoas vão brigar para entrar aqui. Talvez só nesse dia que vai acontecer isso. Mas no tempo de Jesus diz que a multidão estava empurrando, apertando para ouvir a palavra. Estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes, limpavam ali, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que eram de Simão, não é por acaso, nada na Bíblia é por acaso, né? Eles tinham pescado, estavam na volta da pescaria, lavando as redes para guardar. De repente a multidão aperta Jesus ali, Jesus é forçado a entrar dentro do barco, e adivinha no barco que ele entrou? Barco de Simão, de Pedro. E aí ele entra dentro do barco e pediu para que afastasse um pouco da praia, para que não apertassem mais ele, para que não sufocassem mais como estavam fazendo, como a multidão estava fazendo. Ele falou: Pedro, olha, afasta um pouquinho da praia, porque se a gente afastar, eles vão conseguir me ouvir, não vão me apertar, eu não estou conseguindo falar, eu não estou conseguindo me expressar. Talvez Jesus estava com dificuldades, por isso que ele fez isso. E ele pediu para afastar um pouco. Assentando-se, ensinava do barco as multidões. Então, eu não sei qual distância, né? Eu imagino que não muito longe, senão a multidão não ouviria, mas uma distância que a multidão não podia entrar na água. Então, ele estava falando para a multidão de dentro do barco de Pedro. E a multidão estava ouvindo, Pedro estava ouvindo, e aqueles que estavam junto com Pedro também. Agora, olha que poderoso. Quando acabou de falar, disse a Simão, ele se voltou para Simão, se direcionou para Pedro e disse: faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, acho que assim, tipo zombando, né? Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Em outras palavras, nós já tentamos a noite inteira, não pegamos nada. Eu sei onde tem peixe, eu sou pescador há muitos anos, já tentei pegar a noite inteira, não peguei nada, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Sabe quando nós provamos da abundância de Deus na nossa vida? Quando mesmo nós tendo tentado, mesmo que tenhamos tentado todos os tipos de coisas, às vezes por anos, noites inteiras a fio, não tenhamos conseguido, quando você ainda assim lança debaixo da palavra do Senhor, as coisas vão acontecer em nome de Jesus. Talvez você não precisa fazer coisas diferentes do que você tem feito para prosperar. Talvez você não precisa mudar de ramo para prosperar. Você precisa apenas estar debaixo da palavra do Senhor. Porque Pedro tinha tentado pescar a noite inteira, não pegou nada, mas debaixo da palavra do Senhor, ele falou: eu vou lançar a rede em nome de Jesus. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. Eu poderia pregar sobre isso aqui, porque Deus é tão poderoso que uma noite que os pescadores profissionais não pegaram nada, no raso eles estavam, Jesus falou: joga aí mesmo, joga. E eles então jogaram debaixo da palavra, tentaram puxar, só que era tanto peixe que as redes rasgaram. E aí eles chamaram os companheiros que estavam nos barcos vizinhos para ajudar. O que isso nos fala? Que você é tão abençoado quando o Senhor libera a palavra sobre você, que até aqueles que estão ao seu lado vão ser abençoados junto com você. Há uma palavra sobre a sua vida? Se há uma palavra, até aqueles que estão ao seu redor vão desfrutar de grandes recompensas em nome de Jesus. Deus é tão poderoso que Ele não abençoou só o barco de Pedro. Os barcos que estavam ali em volta também foram cheios de peixes.
cheio de peixes. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique, quase afundaram. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: aqui que eu quero me deter, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Oh Jesus! Olha só, quando Pedro viu o milagre que Jesus tinha feito, ele caiu de joelhos diante de Jesus e falou: Senhor, afasta de mim, porque eu sou homem pecador. Eu sou pecador. Eu sou alguém muito ruim. Uma das primeiras vezes que se encontrou com Jesus, o que Pedro viu em Jesus? Muito provavelmente ele viu a santidade de Jesus. Porque se ele ficou com tanto medo e preocupado com a sua santidade, é porque ele tinha visto quão poderoso Jesus era. Ele ficou tão entusiasmado com a quantidade de peixes que ele falou: esse aqui de fato é o Messias. E ele ficou por algum motivo muito constrangido e falou: Senhor, eu não sou digno. Senhor, retira-te de mim, porque eu sou muito pecador. Afasta de mim, porque eu sou muito pecador. Essa é a visão que muitos têm de Deus. Eles não têm um relacionamento com Deus como quem entende que Deus os ama, que o Senhor os ama. Eles apenas reconhecem que Deus é santo, que Deus é, sim, muito, muito santo. E uma crítica frequente que muitos de nós ouvimos é que falar para as pessoas a respeito do amor de Deus é algo bom. A maioria das pessoas concordam com isso, concordam que todos devem ouvir sobre a graça, mas muitos acham que isso é muito básico, é algo muito simples para ser gastado um tempo assim tão grande, é algo muito normal, é algo muito básico da vida cristã, né? Depois que as pessoas se convertem, pastor, elas precisam agora de algo mais grosso, de uma palavra mais forte, ouvir sobre santidade, né? O que na verdade elas estão querendo dizer é o seguinte: nós precisamos começar na graça, mas depois nós temos que progredir e ir para outros assuntos mais essenciais, mais importantes. É como se eles dissessem: a graça é o leite, é o início, né? E esses outros assuntos é a comida mais sólida, a santidade é a comida mais sólida. Mas na verdade, pelo que nós encontramos nos evangelhos, é exatamente o oposto. As outras coisas são muito mais insignificantes do que ouvir a mensagem da graça, do que ouvir aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Então, nesse primeiro encontro, Pedro viu a santidade de Deus. Ele viu a santidade de Deus. Mas teve um outro encontro, nós vamos falar já, que ele teve uma outra experiência com o Senhor. Volto a dizer para não ficar estranho. Evidentemente, Deus é santo, amém, irmãos? Mas a sua santidade não é mais colocada como era colocada no Velho Testamento, quando Deus era mantido num lugar chamado Santo dos Santos. Só Ele poderia estar ali naquele lugar. O homem vivia separado de Deus. Então, vamos supor que esse quadro aqui fosse o Santo dos Santos. Deus estava aqui, né? Ninguém era digno de entrar aqui a não ser o sumo sacerdote. E ele tinha que vir com uma preparação enorme, pelo menos apenas uma vez ao ano. Não podia entrar mais do que isso. E o homem vivia separado de Deus. Tinha um véu aqui. Mas nós sabemos que esse véu se rasgou quando Jesus morreu. Essa é a primeira verdade da cruz do Calvário sobre essa questão do véu. O véu rasgou. Nós podemos entrar agora no Santo dos Santos. Mas a segunda verdade que muitos não entendem sobre isso é que o Deus que estava ali, naquele santo lugar, saiu de lá também. E ele saiu para onde? Saiu para habitar dentro de cada um de nós. E hoje ele não habita mais num lugar assim. Ele decidiu habitar dentro de mim e de você. No Velho Testamento você vê
uma sarça ardente, e essa sarça ardia e não se consumia, e Deus falou por meio da sarça. Moisés ficou tão impressionado com aquilo, que ele começou a chegar para perto. Qual foi a mensagem? Lá, não chega para cá. Deus falou para ele, não se aproxima, não chega mais perto, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Arranca a sandália dos teus pés. Ou seja, a mensagem lá era o que? Não se aproxime, não chegue perto da minha santidade. Mas a mensagem agora do Evangelho, do Novo Testamento, é o que nós vemos lá em Hebreus 10, 19. O que diz lá em Hebreus 10, 19? Acheguemos, portanto, confiadamente diante do trono da graça. Se no Antigo Testamento a mensagem para Moisés era: afasta, o lugar aqui é santo. Agora no Novo Testamento é: se achegue, chega mais perto, se achega confiado na graça, venha ter relacionamento comigo. Essa é a mensagem. Então por que você está com medo? Por que você está preocupado se Jesus está vindo? Se Ele está falando para você se achegar e confiar nele. Nós não vivemos mais do mesmo jeito que Moisés vivia, irmãos. Nós não vivemos mais na mesma base que Moisés vivia. Hoje a nossa base é Cristo. Quem permite a mim e a você nos achegarmos confiadamente é Cristo. É o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Por que eu vou querer que o Senhor se demore mais se eu estou apaixonado por Ele? Se eu amo de todo o meu coração, se esse é o anseio maior dentro de mim, é habitar com Ele por toda a eternidade, por que eu não vou querer a volta dEle? Portanto, se achegue hoje confiado ao trono da graça. A fé sempre dirá: eu vejo a sua graça e o seu amor, Senhor. Mas o homem natural sempre vai ver Deus como um Deus muito santo, que nós não podemos tomar o tempo dele. O homem natural sempre vai se ver como alguém muito pecador, como alguém que não pode se achegar perto de Deus, senão vai ser fulminado. Esse não tem que ser o nosso coração. Pedro ficou com muito medo de Jesus e falou: eu sou muito pecador. Porque a visão que ele tinha de Jesus naquele momento era a mesma visão que Moisés teve. Eu preciso me afastar de Deus, eu não posso chegar perto dele. Porque ele tinha um senso muito maior da santidade de Jesus do que o quanto Jesus o amava. Ele tinha um senso muito maior de que Deus era santo do que Deus era amor. Todas as pessoas sabem muito bem que Deus é santo. Todo homem sabe instintivamente que Deus é santo. Não é algo que precisa ser ensinado. É por isso que no Antigo Testamento, toda vez que o Senhor aparecia a alguém, ou um anjo aparecia a alguém, eles tinham medo. Quando o Senhor aparece a Manoá, que era o pai de Sansão, Manoá falou: nós vamos morrer, porque nós vimos o Senhor. Depois você pode ler lá. Gideão, quando o anjo do Senhor veio falar com ele, e ele tirou prova ali que era de fato alguém enviado por Deus, ele falou: eu vou morrer porque eu vi o Senhor. Então a expectativa das pessoas no Antigo Testamento era que, se vissem o Senhor, morreriam, porque eles tinham uma revelação muito grande da santidade, mas ainda não tinham descoberto o quanto Deus amava, porque o amor veio depois. Mas por que você hoje, que está no tempo que esse amor já se manifestou, por que você quer viver relacionando com Deus com base no Antigo Testamento ainda? Do mesmo jeito que Gideão, do mesmo jeito que aqueles homens, que Moisés. Por que você vai querer viver relacionando com Deus ainda assim? Se Jesus já rasgou o véu que separava você de Deus. Hoje nós podemos nos achegar confiadamente. Confiadamente.
A santidade de Deus, ela pode ser compreendida pela mente natural, mas o amor dele só pode ser conhecido por meio do Espírito. Por que as pessoas não conseguem compreender o amor de Deus? Porque é algo que é discernido espiritualmente. Por que muitos não conseguem compreender a graça? Porque é algo que é discernido espiritualmente. O Senhor é santo, mas acima de tudo, Ele quer que nós vejamos Ele como o amor. Ele nos ama. Você nunca saberá que é amado até entender que essa pessoa vê tudo sobre você e mesmo assim o ama. Sabe quando que você entende que alguém te ama? É quando ela consegue ver todos os seus defeitos e ainda assim consegue permanecer junto com você. Por que hoje eu sei que minha esposa me ama? Por quê? Porque eu sei que eu já falhei muito com ela. Já aprontei muito. Muita coisa. Não assim, não estou falando de traição, nada disso. Mas intrigas, situações. E ela me conhece, ela sabe, e ainda assim decidiu estar comigo. É assim que nós sabemos o que é o amor. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque você sabe o quanto você é amado por Jesus, quando você entende que Ele sabe tudo que você fez, tudo que você tem aprontado, e ainda assim Ele decidiu morrer por você na cruz. Isso é amor. É quando você compreende quem o outro é e ainda assim decide amá-lo. Você nunca saberá o quanto é amado se você não entender isso, esse princípio. Nesse momento você realmente se sentirá amado, pois entenderá que o amor do Pai é incondicional sobre você. Amém, irmãos? Você não vai ver em nenhum momento Jesus falando para os pecadores e prostitutas. Você não vai ver Jesus lançando palavras severas e duras sobre eles. Mas você vê Jesus fazendo isso com os fariseus, chamando de sepulcro caiado. Sabe o que é um sepulcro caiado? É algo que é bonito por fora, mas por dentro só tem morte. Hoje não se faz mais isso, mas antigamente, nesse tempo aqui, depois você pode pesquisar isso, eu tive a curiosidade de pesquisar. Eles enterravam ali o defunto e rebocava, né? Naquele tempo eles normalmente não enterravam no chão, era dentro da parede, numa caverna, algum lugar. E eles rebocavam ali por fora com cal. E aí aquele negócio ficava bonito, mas dentro tinha morte. Jesus chamou os fariseus de sepulcro caiado, porque a aparência deles era maravilhosa, magnífica, mas dentro só tinha morte. Mas você não vê Jesus chamando uma prostituta de sepulcro caiado. Você não vê alguém que era pecador se chegando perto de Jesus e ele repreendendo. Não. Jesus veio para libertar aqueles que reconheciam que eram pecadores. Mas aqueles que achavam que tinha santidade dentro de si foram muito repreendidos por Jesus. Pastor, por que você está falando isso então? Eu estou dizendo isso porque é muito mais poderoso você entender que é pecador e que precisa de um Salvador, do que você reconhecer que já é santo e que não precisa dele. Quem entendeu, diga aleluia. Quando pessoas apontam o dedo e agem como fariseus, é porque possuem um senso da santidade de Deus, mas não um senso da sua graça. Os fariseus se diziam guardiões da santidade, nós estamos aqui guardando a santidade, mas foram eles que crucificaram o Senhor Jesus. Eles mandaram a própria santidade para a cruz, porque dizendo eles que estavam guardando a santidade. Quando nós avançamos no conhecimento do amor e da graça de Deus, é que nós realmente vamos crescer na verdade do Evangelho. Então, num dos primeiros encontros de Pedro com o Senhor, ele teve um profundo senso de santidade, mas ele não foi isso que levou ele a desfrutar das riquezas de Deus. Não era esse o fim, não era isso que Deus esperava dele. Mas teve um segundo momento, que é nesse momento aqui, que eu acho que é o mais poderoso, que é a revelação que eu e você precisamos ter de Cristo.
Não é apenas que Deus é santo e que nós somos pecadores. Isso aí qualquer tolo sabe. Entende? Mas não é isso que vai libertar você. Pelo contrário, isso vai afastar você. Isso vai levar você a ter a mesma atitude que Pedro teve. Senhor, afasta de mim, porque eu não sou digno ao quem eu sou. Mas a segunda vez que o Senhor se encontra com Pedro, já passou, Pedro já andou com Jesus aqui por 3 anos e meio. E ele agora já conhecia bastante o Senhor. Já conhecia. Mas preste atenção. Essa situação aqui aconteceu depois que Pedro tinha negado Jesus diante daquelas pessoas ali. É por isso que nesse encontro que nós vamos ler aqui agora, acontece algo sensacional e muito semelhante o primeiro exemplo que nós demos aqui. Pedro também estava diante de uma pesca. Vamos ver lá? João 21, versículo 1. João 21, versículo 1. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos. Isso aqui ele já tinha morrido, já tinha ressuscitado. Amém? Pedro já tinha negado a Jesus. Já já nós vamos voltar lá para esse texto. Nós vamos ler aqui primeiro. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Você vê a semelhança dos textos? Antes eu lia esse texto e lia o outro, eu achava que era a mesma história, porque diz que eles estavam pescando, não apanharam nada, não pegaram nada. Mas esse fato aqui, eu só fui descobrir isso anos depois, já de convertido, que aqui Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado. Então é basicamente o mesmo cenário. Eles não tinham pegado nada, passaram a noite, não pegaram nada, não conseguiram pescar nada. Muitos de nós estamos talvez numa posição semelhante, na qual temos trabalhado muito, mas não vemos resultado algum. Resultado algum. Provérbios 10, 22, diz que a bênção do Senhor enriquece. Quantos aqui tem a bênção do Senhor sobre a sua vida? Diga aleluia. Então a promessa é que a bênção enriquece. Enriquece você. Mas essa bênção aqui não é apenas uma riqueza material, é uma riqueza de saúde, de paz, sabedoria, relacionamentos genuínos, frutos e muito mais do que isso. Amém? Olha lá, a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Essa segunda parte que diz, né, e com ela não vem desgosto, né, poderia ser melhor traduzida o seguinte: e ela não vem pelo trabalho árduo, cheio de dores. Ou seja, não vai ser um trabalho afadigado, não vai ser algo terrível, não vai ser algo penoso, não vai ser algo que vai fluir de uma forma muito espontânea. É muito terrível quando nós trabalhamos muito e não sobra nada. Você dá o melhor de si, mas o resultado é decepcionante. Meu irmão, Jesus pode mudar tudo isso na sua vida. Amém? Volta lá para João 21, versículo 4. Eles trabalharam a noite inteira, não pegaram nada, suaram a noite inteira, porque é frustrante. Quem pescou sabe disso. Esses dias atrás, o Dadinho nos chamou para pescar. Nem podia ir muita gente, porque o dono da chácara lá estava com muito medo. E aí, sei que foi ele, eu e mais um outro casal, acho que foi o Gerson, né? E chamou também a Miriam, né? Não podia ir mais de 6 pessoas. Falou: se vir mais de 6, não entra daqui para lá.
E aí nós fomos, irmãos, nós começamos a pescar, e pescamos, e nada, não pegava nada. E aí o irmão motivado demais, o Gerson motivado demais, não, vamos pescar com lá, que com lá tem. Aí nós entramos no meio de uns espinhos, furamos os pés tudo, e jogamos linha, e nada, e 2, 3 horas tentando, e nada, nem uma piaba beliscava. Eu falei, gente, não tem peixe nesse negócio aqui não. Aí o Dadinho já falou, não, eu vou ajudar lá as mulheres, pegar lenha. Vocês ficam vocês dois aí que eu vou pegar lenha, eu acho que vou servir mais ainda. Já cansei disso aqui. É frustrante uma pescaria que você não pega nada. Imagina você tentar pescar a noite inteira e não pegar nada. Foi isso que aconteceu, e os discípulos estavam frustrados. Mas olha o verso 4, mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Olha que poderoso. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tende aí alguma coisa de comer? Respondeu-lhe, não temos. Eu estou falando assim porque eles estavam longe, entendeu? Não temos nada. Então lhe disse, olha só o que Jesus fala, lançai a rede à direita do barco e achareis. Eis. Vocês vão achar. E aí eles ficaram assim, como assim? Nós tentamos a noite toda. Esse cara está falando para a gente jogar o lado direito, que nós vamos achar. E não sei se você já viu, mas parece que o lado direito, ele tem um significado extraordinário na Bíblia. E eu estava pesquisando isso, eu sou curioso demais, né? Vocês têm sorte que tem um pastor curioso e às vezes você é abençoado por isso. Lado direito é o lado do filho primogênito. Toda bênção vem com a mão direita. Jesus está assentado à direita do Pai. Então é um lugar de honra. O lado direito é um lugar de favor, de bênção, de mover. Em outras palavras, o Senhor está dizendo o seguinte: lança as redes no lugar do favor. Lança a rede para o lado do favor, da bênção, e vocês vão achar. Vocês vão achar. Assim fizeram e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Você vê que parece demais a história? Parece pegar um Ctrl+C, Ctrl+V. Mas é uma segunda experiência que o Senhor dá aqui para Pedro. E tudo que eles fizeram foi apenas obedecer de novo a palavra. Verso 7, aquele discípulo a quem Jesus amava, interessante que isso aqui você só vai ver no livro de João, é João falando dele mesmo. O discípulo a quem Jesus amava, que João escreve, é ele mesmo. Isso é uma outra palavra, já que nós poderíamos ministrar aqui, né? A forma como você se vê diante de Deus é muito importante. Eu acho que já falei um pouco sobre isso algum tempo atrás. João foi o único a escrever que era o discípulo a quem Jesus amava, porque ele viu isso a respeito de Cristo, ele viu que era amado, amém? Mas não é esse o nosso tema. Jesus estava ali, e aí ele falou, e o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: Pedro, é o Senhor, Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com uma veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Talvez você nunca entendeu essa passagem. Você tem que dar alguma pesquisada aí para você compreender bem ela. Antes eu achava que Pedro tinha pulado com medo de Jesus, mas na verdade Pedro pulou para ir mais rápido do que o barco até Jesus. Ele pulou antes para chegar primeiro na praia e ter um encontro com Jesus. Então, no momento em que Pedro olhou para a santidade de Jesus, qual foi a conclusão? Eu sou muito pecador, não sou digno de receber o Senhor.
Mas agora Pedro já tinha negado Jesus. Pedro já tinha negado o Senhor. Pedro já tinha traído o Senhor 3 vezes. Mas agora a minha pergunta é: por que Pedro pulou em direção ao Senhor? A resposta para essa pergunta pode ser uma chave muito poderosa para você hoje. Eu não sei se você lembra, vamos ler a passagem que Pedro traiu Jesus, Lucas 22, 31. Lucas 22, 31 diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. O Senhor não disse que orou para que Pedro não falhasse, não. O Senhor disse que orou para que a fé de Pedro não desfalecesse. O Senhor profetizou a vitória de Pedro sobre essa situação, mesmo antes dele ter caído. Mas o que Pedro respondeu? Não, que isso, mesmo que todos te neguem, jamais te negarei. Mesmo que todos te deixem, eu jamais te deixarei. Se eu tiver que ser preso, vou contigo. Se eu tiver que morrer, vou com o Senhor. Por quê? Pedro estava confiando no quanto amava a Deus, no quanto servia a Deus. Ainda estava com a base em si. E nós sabemos da história, eu não preciso te contar, mas eu vou contar mesmo assim, porque eu preciso fazer esse fundo aqui para encerrar. A Bíblia diz que Pedro estava ali sentado à beira de uma fogueira, logo depois do Senhor ter sido preso. Ele seguiu para ver, provavelmente, o que iam fazer com Jesus. Aí uma mulher chega para Pedro e fala: esse aí tem um sotaque dos discípulos, esse aí é discípulo de Jesus. Ele falou: não, que isso, eu não. Ele vai para um outro lugar, para um pátio. Lá outra pessoa reconhece Pedro e fala: esse aí é discípulo do Senhor. Ele fala: não, eu não sou. Ele nega uma segunda vez: não conheço esse homem, nunca vi. E aí a terceira vez, a Bíblia diz que uma pessoa falou, uma empregada viu ele praguejou e jurou. Sabe o que é praguejar? Xingar. Xingou, não sei o que ele xingou, mas ele praguejou e jurou: eu juro, nunca vi esse homem. E a Bíblia diz que nesse momento o galo cantou. Mas quando o galo cantou, Jesus estava empendurado para ser açoitado. E quando o galo cantou, a Bíblia diz que Pedro viu Jesus. Você pode ler isso lá em Lucas 22 depois. Pedro viu Jesus. Jesus estava olhando para ele. Na hora que o galo cantou, na hora que ele negou, Jesus estava olhando para Pedro. Eu te pergunto, será qual foi o olhar que Pedro viu naquela noite? Talvez você falar: Jesus estava olhando tipo assim: oh Pedro, eu te avisei. Não, Jesus não estava fazendo isso. Por que Pedro depois saiu correndo para ver Jesus? Se fosse esse o rosto que ele viu naquela noite, naquele dia, ele seria o último a descer do barco. Ia descer todos os discípulos, e ele atrás assim, tipo, como quem não estivesse lá, né? Não ia nem olhar para a cara de Jesus, para o rosto de Jesus. Mas não foi esse o rosto que ele viu. O rosto que ele viu foi um rosto de alguém que estava perdoando ele. O rosto que ele viu não foi de alguém que estava chateado e tipo assim, frustrou. Você me frustrou. Não foi esse o rosto. O rosto que ele viu foi um rosto de alguém que estava ali por ele, mesmo ele traindo, mesmo ele negando. A Bíblia diz que Pedro, pelo contrário do que Judas fez, Judas saiu e suicidou-se. Pedro chorou, arrependido do que ele tinha feito. Se arrependeu genuinamente.
Mas sabe o que eu acho mais poderoso nisso tudo aqui? Volta lá para mim. Tanta coisa que eu podia falar aqui, Jesus. Volta lá para João 21, versículo 8. Eu acho isso forte. Isso aqui é o que eu acho mais poderoso nessa situação. Eles continuam, João 21, versículo 8. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Verso 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia pão ali. 10. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se arrebentou, não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Então nós tiramos aqui a conclusão de que Jesus, esse momento é diferente daquele outro. Jesus aqui tinha ressuscitado, e essa era a terceira vez que ele se manifestava. Mas tem um momento aqui que Jesus tem um encontro pessoal com Pedro. Eu não sei se é o próximo versículo. Vamos ver. Isso, é esse mesmo. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão. Olha só a pergunta que ele faz para Simão: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? A pergunta de Jesus é: tu me ágape? Tu me amas com o amor que eu te amei? E qual que é a resposta? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Só que esse amo aqui não é ágape. Antes de Jesus ter sido crucificado, Pedro falou: Senhor, jamais te abandonarei. Se precisar, vou morrer contigo. Se precisar, dou minha vida por ti. Morro com o Senhor. Porque o amor que ele achava que tinha, o amor que ele tinha baseado para com Jesus, ele achava que era um amor muito mais excelente do que o amor de Deus por ele. Mas agora Jesus pergunta: tu me ágape? Tu me amas com o amor genuíno de Deus? E ele fala: Senhor, sim, mas não é ágape, filéu. Você pode ver lá na Bíblia, no original. O amor aqui que Pedro responde não é: Senhor, eu te ágape. Não, ele fala: eu filéu. O que é filéu? É um amor humano, um amor de amigo, um amor falho. É um amor que pode ser encontrado falha. Ele reconheceu, ele aprendeu, ele falou: Senhor, não confio mais no meu amor. Meu amor é humano, não é igual ao teu. Aí Jesus pergunta uma segunda vez: Pedro, me ágape? Me ágape? Ele: Senhor, não, ágape não, filéu. Filéu. E aí Jesus pergunta a terceira vez: me ágape, Pedro? E aí a Bíblia diz, olha lá, Pedro entristeceu-se. Vai para o próximo capítulo, verso 16. A Bíblia diz que ele se entristeceu pelo Senhor ter perguntado uma terceira vez. Olha lá. Mais um isso. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me ágape, amas? Ele entristeceu-se por ter lhe dito pela terceira vez: tu me ágape. Respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que é filéu. Não é ágape, mas eu amo agora. Eu entendi a lição, eu aprendi a lição. Eu não baseio o meu amor mais como o amor do Senhor. Mas isso aqui é forte. Mas o mais forte é o que o Senhor fala no final das frases para Pedro. Ele fala: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Cuida da minha igreja, Pedro. Tudo que Jesus fez aqui na terra foi para formar a igreja. Foi para ganhar suas ovelhas. O que Jesus tem de mais importante aqui na terra é você, meu querido. O
que Jesus tem de mais precioso na terra é a sua igreja. Mas ele achou que Pedro, aquele que tinha negado ele 3 vezes, era alguém tão confiável que ele poderia colocar à frente para cuidar daquilo que ele tinha de mais precioso. Por que que Jesus fez isso? Jesus fez isso para mostrar que ele é o Deus da segunda chance. Jesus fez isso para mostrar que ele acredita em Pedro, e se ele acreditou em Pedro, ele acredita em mim e em você. Quando o Senhor fala: Pedro, cuida dos meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos, cuida das minhas ovelhas, o Senhor está falando: eu esqueço tudo que você fez. 3 vezes Pedro negou, 3 vezes o Senhor perguntou se Pedro amava. É como se o Senhor estivesse resolvendo dentro do coração de Pedro aquela situação, porque nós servimos um Deus que resolve os traumas, que resolve os problemas, as pendências que ficaram para trás. Ele sabia que Pedro ainda tinha algo dentro dele, e aí quando ele pergunta: me amas, Pedro? Era correspondente à primeira vez que ele tinha negado. 3 vezes o Senhor falou para ele. É como se Jesus estivesse falando: pois é, você me negou 3 vezes, mas eu entendo que você me ama agora e você reconhece o meu amor por você. Qual foi a visão que Pedro teve nessa segunda vez? Ele viu Jesus como alguém que era gracioso. Ele não viu Jesus como alguém que era santo e ele era agora um pecador. E parece que nessa segunda vez era muito pior o que Pedro tinha feito. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, irmãos. Ele tinha negado o Messias, o Senhor Jesus. Mas ao invés dele falar: afasta de mim que eu sou pecador, ele correu, nadou, foi até Jesus. O que esse homem viu? O que ele viu? Ele viu Cristo. Ele viu um Deus que estava na beira da praia, não com um olhar de condenação, não com um olhar de peso, mas como alguém que amava e perdoava ele. Ele não viu Jesus lá com a cara fechada, ele viu um Jesus que estava de braços abertos. Jesus sabia que tinha um Deus na praia sorrindo para ele, mesmo depois de tudo que ele tinha aprontado. Jesus estava lá, e Jesus tinha preparado um banquete para Pedro e para os outros discípulos. Talvez eu e você jamais pularíamos para correr até Jesus, mas há algo que Pedro viu, algo que Pedro sabia sobre o Senhor, que o fez pular na água e ir direto para o Senhor. Ele não tinha medo de ficar sozinho com Jesus mais. Compreender essa atitude de Pedro aqui é muito importante para você caminhar essa caminhada cristã. Ele pulou porque ele estava consciente, não do pecado, não da santidade. Ele pulou porque ele sabia que Jesus estava ali para recebê-lo. Pedro sabia que havia algo poderoso esperando por ele. E quando o Senhor fala: cuida das minhas ovelhas, o Senhor está dizendo: eu confio em você, Pedro. Talvez se fosse comigo e com você, não, vai ter que ficar 2, 3 anos aí de teste para a gente ver. Eu não sei, porque nós somos humanos, somos falhos. É assim ou não é? Tem gente que pisa na bola com você e você fala: só pisa uma vez, não pisa mais, que eu não dou mais chance. E aí nós nos colocamos numa condição muitas vezes melhor do que a de Jesus, porque Jesus, depois de uns dias, isso aqui depois de dias, Pedro tinha negado, mas Jesus conheceu o coração de Pedro e falou: eu te dou uma segunda chance, e eu confio tanto em você que você é o mais qualificado para estar à frente da minha igreja. Todas as pescarias de Pedro mencionadas na Bíblia foram frustradas, todas. Talvez porque o Senhor falou: eu te farei pescador de homens. Mas lá em Atos, quando você lê, o primeiro que estava pregando para uma grande multidão era Pedro. E em um só dia, 5.000 almas se converteram ao Senhor. Porque a isca, a vara que Pedro agora tinha usado,
não era uma vara de bambu, de madeira, não era uma linha, mas sim a palavra de Deus. O Senhor hoje está te confiando grandes coisas, meu querido. Confiando uma célula, confiando pessoas na sua mão. Que nós sejamos achados dignos de confiança, de sermos confiantes, do Senhor confiar em nós. Nós somos muito amados pelo Senhor. Tenha hoje essa visão. Tenha a visão de que você tem um Deus que está de braços abertos para te receber. Tenha a visão de que você serve um Deus que está contando os segundos para te encontrar, para casar com você. Não é um Deus que está contando: ei, quando esse aqui chegar aqui, ele vai me pagar. Quando ele chegar aqui, ele vai se ver comigo. Não, nós não temos um Deus assim. Amém? Fique de pé aí no seu lugar. Passei um pouco do horário, mas não poderia deixar de falar tudo isso que eu tinha para falar para você. Talvez hoje você não tenha ansiado pela vinda do Senhor, porque você ainda está tendo uma visão muito errada de Jesus. Mas quando você tiver a visão de Jesus como sendo a própria graça, ao invés de você se esconder, você vai correr em direção a Ele. Aí você vai cumprir o que está lá em Apocalipse, que diz: o Espírito e a noiva dizem: vem, vem, Maranata, vem logo, Jesus, vem logo, vem que eu estou apaixonado. Vem logo, eu quero ficar a eternidade contigo. Vem, vem. Feche os seus olhos aí onde você está. Fala isso para o Senhor. Fale isso com liberdade no seu coração. Fala para Ele: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Oh, vem, Senhor Jesus. Tu és um Deus de promessas. Tu és um Deus de milagres. Tu és um Deus que faz o caminho no deserto. Tu és um Deus que está aqui hoje cumprindo promessas nas nossas vidas. Mesmo que falhamos, mesmo que tenhamos errado, mesmo que tenhamos ido contrário àquilo que o Senhor tem dito, nós sabemos que o Senhor nos ama. O Senhor é um Deus que nos dá segunda, terceira, quarta, quinta chance. O Senhor é um Deus que nos perdoa. O Senhor é um Deus que é amor. Oh Deus, dai-nos hoje a revelação que Pedro teve. Ó Deus, de ver o teu rosto, um rosto cheio de graça e não de condenação. Oh Deus, leva-nos a correr para o Senhor, como Pedro fez. Leva-nos, ó Deus, a almejarmos e ansiarmos pela tua vinda, a clamarmos: Maranata. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Mostra-nos o teu amor hoje, mostra-nos a tua graça, mostra-nos, Senhor, que somos amados, em nome de Jesus. Aleluia. Oh Deus, vamos declarar essa canção. Estás aqui, movendo entre nós. Declare. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando o destino. Declare. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Declare a Ele. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Canta aí. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Este é quem tu és. Este é quem tu és.
Isso é quem